No Senhor devemos permanecer. Ele não consegue. Quê? Não dá. Decor, pessoal. No Senhor. Pessoal das antigas conhece isso. Povo de Deus, povo missionário.
cheio de palavras para a gente meditar na cadeira. Uma boa noite. Obrigado por jantar. Uma boa noite a todos. Graças ao nosso Senhor Jesus, que seja multiplicado. É uma alegria muito grande estar aqui, rever muita gente, tem gente que eu revejo já. Estava falando com o Ernst antes. Esses primeiros retiros de crianças fazem 85, 88 anos, não sei, mais tempo já. Não, a gente não vai dar o número exato para não entregar mais mas a gente se vê aí, temos nos encontrado muitas vezes e sempre muito bem lembrado, muito significativa aquele encontro de 17 de fevereiro de 1991. Quem foi batizado naquele dia? Tem gente aqui que foi batizado naquele dia, tem gente que foi recebida, batizada, está ali, né? Eu lembro que depois teve a recepção em São José, à noite. E a Simone estava grávida da Priscila, a nossa caçula, tanto é que veio aqui, um dia passamos o dia juntos com vocês aqui, e a noite ela ficou em casa. Mas eu levei o Daniel e a Rebeca juntos, quando ela estava com o nome, a Rebeca com vocês, levei juntos, a Simone ficou em casa. E no dia seguinte a Priscila nasceu. Né? Eu lembro que a gente foi na reunião, foi bacana, e depois a gente passou da noite lá, fazendo um lanche. E a Rebeca, com 6 aninhos, eu tinha pedido uma pizza. Pai, não dá para pedir uma jantinha? E foi bem gostoso lembrar mais uma coisa para associar com aquele dia que nós tivemos aí. Então, eu fiquei preocupado porque eu queria que tivesse um futebolzinho hoje à tardezinha aqui, né? Só para a gente continuar nas aulas, o Ernst deu. E aí ele me falou, não, é que o pessoal, ele me contou, né, abriu assim o coração. Dizer, esse pessoal tem muita maldade no coração, eles não vão querer jogar bola, eles querem ver a Argentina perder. Aí eu falei, que palavra que eu vou ter para um povo, né, que tem essa maldade no coração. Você eu concordo? O pior foi eu vir acompanhando no caminho, né? 1-0, Messi. Aí depois 2-0 eu falei, o que eu vou ter de palavra agora para um coração cheio de maldade e ferido? Mas é bom a gente estar juntos aí. Eu quero já compartilhar a palavra com vocês. Antes disso, só ressaltar alguns livros. Não, eu não vou ler todos os livros que eu trouxe para mostrar, mas só para anunciar algumas coisas para vocês. Coisas que tem a ver com liderança, bem importante, um livro que me marcou muito na minha caminhada. Eu li, comprei durante o seminário, 45 anos, e li no primeiro ano depois de formado, já pastor em São Paulo, e a igreja lá, a sala que eu tinha na sala dos estudos, minha biblioteca, pegou uma chuva, molhou o livro, tive que secar, abrir, depois eu demorava nele. Fui guardar no estante, não consegui guardar. Li, anotei, rabisquei, sublinhei, pratiquei. Os livros que, provavelmente, o livro que mais me ajudou na caminhada, no acompanhamento de líderes da igreja, o plano mestre de evangelismo, Robert Bowman. Depois tivemos o prazer de conhecer o autor pessoalmente na igreja que nós participamos um ano na região de Chicago, nos Estados Unidos. Então, para acompanhar líderes, para mim foi essencial na minha caminhada. Para liderança em geral, nós temos várias coleções, séries de comentários bíblicos na Vida Nova. Uma delas é a série de comentário expositivo. Por exemplo, a carta de Romanos, ou as cartas de Tiago, 1 e 2 Pedro, Judas, em que o autor explica o texto e depois dá orientações, dicas de como aplicar e como ilustrar. Cada trecho da Bíblia, então tem muito material muito útil aqui para quem lidera estudos e para o aprendizado pessoal também. O livro Entendes o que Lês está na sua 4ª edição aqui em português, e eu tenho alguns colegas aqui que participaram. Eu pedi para Dani fazer uma leitura de um e outro capítulo, Gilson, Marcelo e mais. Algumas pessoas ajudaram, leram um capítulo, dando sugestões, dando coisas que precisavam de algum ajuste ainda. Como é que a gente lê
cada trecho, cada tipo de literatura na Bíblia. Poesia a gente lê de um jeito, leis, os primeiros 5 livros, especialmente Levítico e Números, você lê de outro jeito. Toda a questão de profetas, ou os evangelhos, cada um tem o seu jeito de ler e interpretar, mesmo todos sendo palavra de Deus, mas tem a sua maneira específica de ser interpretado. Esse livro ensina isso. E um outro é um comentário histórico-cultural, vários de vocês já têm do Antigo Testamento, tem do Novo. Quem quiser comprar os dois de uma vez, tem desconto, tem um box bonito ali, para você poder adquirir. Ajuda você a entender o texto bíblico, a história bíblica, no seu contexto. Por que é que tal pessoa disse tal coisa, fez tal coisa, quais os costumes da época? Então, isso aqui vai ajudar a você nesse tipo de coisa. E o que eu gosto muito também é de um dicionário bíblico. Esse é um dicionário de peso, um dos mais recentes que existe em português. Eu traduzi uma parte dele também. É um dicionário bíblico ilustrado em vida. Qualquer assunto, qualquer nome, qualquer cidade, qualquer acontecimento da Bíblia está descrito aqui. Inclusive alguns assuntos teológicos, ressurreição, expiação, uma série dessas coisas também. E para fechar, amanhã eu vou anunciar para os outros, mas um que eu já vou mostrar para vocês, quem quiser fazer uma viagem para Israel, sempre sai de casa, Israel, que você não conhecia, um caderno com ilustrações, fotos e explicações em inglês, espanhol e português, em 20 lugares em Israel, não tão badalados como os mais conhecidos. Por isso que o autor, que é o rabino Yehuda Hoffman, esteve no Brasil já várias vezes, foi nosso, das 5 viagens que eu fiz para Israel, 4 vezes ele foi guia. Agora não está conseguindo mais, faz 80 anos agora em março, então não está mais guiando grupos, mas ele quis dar esse nome. Israel você não conhecia, porque são lugares não tão badalados, que ele escreve e faz algumas, mostra as fotos e faz algumas descrições. E claro, tem Bíblias ali, Bíblia da Mensagem, muita gente aqui já conhece a Bíblia da Mensagem, umas capas bonitas aí da Bíblia da Mensagem, então deixa eu para vocês darem uma passada lá depois. Pode pagar com Pix, e se ele conseguir achar o sinal de internet, pode até passar o cartão. Se tiver, consegue fazer isso. Muito bem. Nós estamos aqui num encontro de liderança, pelo que eu entendo, da igreja, e amanhã vamos ter a festa completa. Então, amanhã é o culto com todo mundo, e hoje eu encontro então com os líderes aqui. Eu queria até, talvez, rapidamente, em alguns segundos, ouvir que tipo de ministério vocês estão envolvidos na igreja. Posso ouvir de vocês? Aí, se alguém não ouvir bem, eu até para a gravação, eu repito daqui da frente. Daí, quais são os ministérios que vocês estão envolvidos? Grupo familiar, louvor, administrativo. Isso, então, grupo familiar, louvor, administrativo. Quem mais? Infantil. Infantil, que bom. Ministério de Jovens. De jovens, maravilha. De mulheres. De mulheres, que bom. De oração. Oração, a base. Pastor. Pastor, que bom. Ótimo, isso mesmo. O que mais? Outros ministérios que vocês estão envolvidos aí? Recepção, maravilha. O cartão de visita aí tem que ser, bem feito ali para receber bem o pessoal, O que mais? Eventos. Eventos, isso, joia. O que mais? Conselho missionário. Conselho missionário, isso. Joia, faltou muita gente envolvida aqui. Oi? Tem assistência social. Grupo familiar também, isso, ótimo. Tem, eu imagino que são vários envolvidos em grupo familiar. Quem estão com o grupo familiar? Então, vários, ótimo, que bom. Então, esses já foram citados. Oi? Ação social, maravilha. Louvor também tem um. Louvor também tem muita gente envolvida, com certeza. Quem dá louvor aí, grupo familiar, louvor, são ministérios com muita gente envolvida. Então, oi? Oração! Maravilha, que coisa linda, que legal. A Simone falou que já fez amizade na nossa menina aí, não foi com ela? Isso aí, que bom. Que joia. Muito bem, então, na liderança, nós, claro, concordamos que é importante a gente ter a capacitação, o treinamento, digamos a parte técnica, um aspecto importante. Uma comunicação adequada. Quanta coisa falha quando falha a comunicação.
É bom ter um conhecimento bíblico razoável. Qualquer ministério da igreja, não é só o ensino. Qualquer ministério pode ter um conhecimento bíblico. Atitude de sintonia, de contribuição, de colaboração, de estar junto. Eu lembro lá atrás, muitos anos atrás, alguém no conselho da liderança da igreja, de uma outra igreja, que não é nossa agora, dizia: mas vocês, pastores, vocês não sei o quê. Eu dizia: mas peraí, nós estamos juntos na liderança, não é vocês e nós estamos juntos nisso. Então, essa atitude de a gente estar junto, dizer nós fazemos parte, importantíssima. Agora, tem uma coisa, poderia ser uma lista maior ainda, mas tem uma coisa que é essencial, que é fundamental, que é conhecer o Senhor da igreja. É conviver com o Senhor Jesus, o Senhor da igreja, e ter intimidade com Ele. E é difícil a gente falar sobre isso, olhando no espelho, percebendo o quanto a gente precisa crescer nisso. Eu lembro do pastor Dietrich Heiner, professor, muita gente aqui conheceu, dizendo nos últimos meses da vida dele: eu empenhando para conhecer melhor Jesus. Escrevia isso nas devocionais que ele colocava no Facebook todo dia. E nós precisamos mesmo. Essa é a base. E nós queremos hoje gastar um tempo em observar, nos aproximar de Jesus, conhecer mais de perto Jesus, com base, claro, num texto, na palavra. No dia da ordenação, como foi? Quando foi a ordenação? Quando? Dia foi ano passado? Um ano mais ou menos, né? Nós fizemos ali, retratamos a imagem de Jesus segundo o Apocalipse capítulo 1. Quem era Jesus a quem vocês estão servindo, nós estamos servindo. E hoje nós vamos usar um outro texto para observar e contemplar Jesus. Claro que como líder, quando faz o ministério, todos nós passamos por muitas aflições. E sentimos a necessidade de capacitação para saber o que fazer tantas vezes, porque esperam de nós que a gente saiba para onde apontar e para onde caminhar. Capacitação para conciliar pessoas em conflito. Tem isso aí? Lá de vez em quando parece um conflito. Capacitação para encorajar os desanimados. Tem sim. Quanta gente. Consolar os tristes e os enlutados. E quantos foram nos últimos 3 anos, a mais do que a média normal, de enlutados? Por perda, não perdi parente, mas perdi amigos muito próximos por causa da Covid. Precisamos de capacitação para levantar os abatidos. Esse mundo bate forte, machuca as pessoas. Tanta gente abatida vem e precisa de encorajamento. E nós, líderes, estamos participando disso, dessa tarefa. E nós precisamos, acima daquelas qualificações que eu citei antes, da presença poderosa e capacitadora de Jesus. Hebreus é uma carta escrita a cristãos sob muita pressão. O judaísmo era uma religião aceita no império daquela época. E aos poucos o império foi percebendo que esse grupo que nasceu dentro do judaísmo, os seguidores de Cristo, de Crestos, como eles chamavam, em alguns documentos, o império começou a perceber que esse pessoal é diferente. E que esse pessoal não vai bater continência para César. Na hora do vamos ver, eles vão obedecer mais a esse Cristo do que a César. E começaram a apertar o cerco. Na capital já tinha cristãos. Paulo não tinha chegado lá. Paulo, quando escreve a carta aos irmãos, eu quero visitar vocês, eu quero conhecer vocês. Eu quero, assim, usufruir das bênçãos com o Senhor junto com vocês. Já tinha cristãos. A igreja se expandiu rapidamente. E entre eles, muitos judeus convertidos, que agora estavam caminhando. Antes viviam fazendo seus negócios, não tinham maiores problemas, era uma religião aceita, judaísmo.
mas agora estavam sob pressão muito forte. Em algumas situações já tinham confiscado os bens deles, a própria carta dos Hebreus fala disso. E estavam já vislumbrando que a perseguição se tornaria mais forte, possivelmente com opressão física, com perseguição cruel, e eles começaram a desanimar. E tinha gente que dizia, não, mas gente, estamos adorando o mesmo Deus. No judaísmo, no cristianismo não é o mesmo Deus? Claro que é. Então por que não continuar, já que lá nós não éramos perseguidos, por que não voltar lá e a gente continua servindo ao mesmo Deus? E o autor aos Hebreus vai escrever uma carta longa para dizer, gente, não voltem atrás, não sucumbam debaixo da opressão, da pressão, da perseguição. E nós também sofremos em muitas situações. Eu lembro daquele tempo, quando a igreja de São José começou, houve uma pressão muito forte sobre, especialmente os primeiros que começaram a caminhar. Eu lembro, acompanhei isso muito de perto. Mas não só isso, o próprio trabalho, gente que é cristã, que vive os princípios cristãos, é assim, oprimido em muitas situações. E isso causa desânimo. E por isso essa carta tem muito a dizer, e eu quero hoje enfatizar especialmente toda a questão da importância da carta aos Hebreus, desse começo da carta aos líderes, a importância que ela tem para líderes. Então, no primeiro capítulo, Hebreus, se você tem a sua Bíblia, você pode deixar aberto no primeiro capítulo, e nós vamos ver os primeiros 4 versículos, e depois eu vou citar algumas questões ainda e alguns outros versículos da própria carta. Então, no começo dessa carta, diz que há muito tempo Deus falou, e falou muitas vezes e de várias maneiras. Deus falou, se Deus não tivesse falado. Se Deus não tivesse falado, não tinha mundo, porque o mundo veio à existência, porque Ele falou. Se Deus não tivesse falado, não teria pessoas. Se Deus não tivesse criado pessoas, não teria ser humano. A gente caminha junto já há 42 anos, vai fazer, de casados, para um ano e meio de namoro, que aliás começou aqui em Betel. É isso aí. Dia 9 de setembro nós comemoramos um aninho de começo de namoro que foi aqui em Betel. Se Deus não tivesse falado, não existiriam vocês, nós não teríamos essa comunhão aqui hoje. Não teria uma natureza linda para a gente admirar. Deus falou. Se Deus não tivesse falado, não teria havido condução dele na história e mudanças importantes que foram necessárias. Socorro de Deus na história. Se Deus não tivesse falado, não teria havido. E Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados. O autor diz. Aliás, o pessoal fica perguntando, quem será que foi o autor de Hebreus? Vocês têm palpite? Paulo foi considerado o autor dos primeiros séculos ali, por isso que dizem que é por isso que a carta recebeu autorização para entrar no cano, aceitar. E tem vários outros candidatos, Apolo, tem inclusive Priscila, tem vários candidatos aí a autor desse livro. Agora, eu acho que foi mulher. Dizem as línguas, eu nunca pensaria uma coisa dessas, mas dizem que as línguas que foi mulher. Porque no fim da carta, diz o texto, irmãos, peço-lhes que suportem a minha palavra de exortação. Na verdade, o que eu lhes escrevi é pouco. Depois de 13 capítulos, densos, muita matéria boa para mastigar. Só pode ter sido mulher. Mas eu não penso isso. Só temos o autor, ele conecta o presente dele com a história. Ele é profundamente ligado, ele está profundamente ligado à história dos seus antepassados. Diz que Deus falou, muitas vezes, de várias maneiras, aos nossos antepassados, por meio de quem? Dos profetas, Moisés. Imagina aquela voz saindo do Monte Sinai, aquela voz de trovão ali,
Deus falando e depois por meio de Moisés trazendo os 10 mandamentos. Deus falou por meio de Amós, exigindo justiça social entre o povo. Deus falou por meio de Isaías, dizendo: gente, Deus é Deus santo, para de brincar. Ele tem aquela visão esplendorosa do templo. Deus age por meio de um Ageu e diz: gente, as coisas de Deus devem ser colocadas em primeiro lugar. Tudo certo, você precisa ganhar o pão da sua família, ter o sustento, a provisão, mas não esqueça do reino, daquilo que é investido no reino. Construa uma casa. Oséias, então, coitado, para Deus falar por meio de Oséias, ele foi feliz. Tem um manual bíblico da Sociedade Bíblica do Brasil, e na introdução de Oséias diz assim: nunca foi fácil para ninguém ser profeta de Deus, mas para Oséias foi especialmente difícil. Por quê? Porque Deus, para quem não sabe, falou por meio de uma situação, de um relacionamento, pediu para Oséias casar com uma mulher de rua, uma mulher prostituta, uma mulher infiel. Deus, mas eu conheço a história dela, Deus. Sim, você vai casar com ela. Mas ela vai ser infiel, eu sei disso. Você vai casar com ela. Mas por que, Deus? Para mostrar para esse povo que eles estão fazendo comigo, sendo infiéis toda hora. Eu dou tudo, todo o óleo, todo o azeite, todo o vinho, toda a fruta, tudo que eu dou ao povo. Eles se esquecem, eles não pensam, não percebem que isso veio de mim. E vão correndo atrás de outros senhores, outros parinhos, outros deuses por aí. Deus falou muitas vezes, de várias maneiras, esquisitas em alguns casos, no caso do profeta Ezequiel, umas histórias muito estranhas, mas Deus falou comigo daquele jeito para chamar a atenção do povo. Isso foi antigamente. E o que o autor aos Hebreus, ou a autora, se for, o que diz na sequência? Falou que várias vezes, de várias maneiras, nós passamos por meio dos profetas, mas nesses últimos dias, o que aconteceu, gente? Houve uma grande mudança de época, acabou uma época. Esse é o tipo de linguajar que os autores bíblicos usam para dizer: gente, acabou aquela era, agora está começando uma era absolutamente nova na história da humanidade. Nesses últimos dias, a relação de Deus é progressiva, mas aí você me pergunta: será que ela é progressiva do menos verdadeiro para o mais verdadeiro? Será? Do menos digno para o mais digno? Será que é verdadeira do menos maduro para o mais maduro? Claro que não. Ela é só progressiva no sentido de que houve promessa e agora há cumprimento. E essa expressão está repetida nestes últimos dias, já aponta não só para uma revelação de algo totalmente novo que está acontecendo, mas para algo definitivo. Nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho. Deus veio em pessoa por meio do seu Filho. Difícil entender, mais difícil explicar, como Deus é um em 3 pessoas. O cara diz que vai depois dar um jeito de ler, e hoje por manhã o livrinho do Wayne Grudem, teologia sistemática aí, para explicar para a gente como é que é esse negócio de 3 e 1, da Trindade aí. Deus veio por meio de si mesmo no seu Filho. E aí agora, voltando, eu pergunto para vocês me ajudarem, para me acompanhar. Por que será que Hebreus começa, o autor dos Hebreus começa com essa descrição? Nós já vamos ver 7 características do Filho. Por que ele começa com essa descrição, essa exaltação de Jesus? Por que será? Qual era o problema dos Hebreus? O que eles estavam passando? Pressão violenta, perseguição começando e apontando para a perseguição física, inclusive. E por que essa ênfase na exaltação de Jesus? Qual era a tentação que eles estavam passando? Voltar para o judaísmo. O que acontece com quem volta para o judaísmo?
Continua servindo o mesmo Deus? Isso é sentido sim. Mas abriu mão Da graça. da graça e especialmente representada em Jesus. E por isso o autor vai dizer de cara, desde o começo, ele vai exaltar Jesus para dizer, gente, não volta atrás. Os nossos perigos e tentações para volta atrás são bem mais sutis. Vem por alguns questionamentos, algumas dúvidas, que a gente não resolve, deixa minar, às vezes uma mágoa, alguma coisa. Mas mesmo assim, pequeno sentido, fixe os seus pensamentos em Jesus. Ele vai nos dizer isso logo nos capítulos seguintes. E aí, agora, para retratar esse Jesus, descrever esse Jesus, ele usa 7 características. A primeira que ele usa é que Jesus é esse a quem o quê? Deus constituiu herdeiro de todas as coisas. Primeira coisa, Deus constituiu Jesus herdeiro de todas as coisas. Você já ouviu falar de salmos messiânicos? O que são salmos messiânicos? 1000 anos, 900, 800 anos antes de Cristo, salmos que apontam para o Messias, para Jesus. Tem um salmo, o Salmo 2, logo, o segundo ali que faz isso, em que é messiânico, em que Deus diz: pede-me e te darei as nações por herança e os confins da terra como propriedade. Deus já prometeu ao Messias que ele seria herdeiro de todas as coisas. E veja que tinha importância o herdeiro naquela época. Lembra a história que Jesus conta a parábola? Que um senhor colocou arrendataios na sua lavoura, na sua fazenda, e aí ele foi cobrar os resultados, os lucros, e mandou o seu servo. E o servo, que fizeram com ele? Bateram, surraram, mandaram de volta. Ele mandou mais um, fizeram a mesma coisa. Aí pronto, tem que mandar o filho agora. O que os arrendatários disseram quando viram o filho do patrão chegar? Esse é o filho do dono. Esse é o herdeiro. Se a gente matar ele, a gente fica com tudo. Levo engano, claro. Mas com essa história, Jesus está mostrando a importância que tinha para aquele povo naquela época, a questão do herdeiro. E Deus diz aqui, ele constituiu a Jesus herdeiro de todas as coisas. Mas e quando ele foi apontado herdeiro? Teve alguma época que Jesus não era herdeiro? Não, né? Já pode ser que não era. Né? Mas é bem possível que a gente tenha que entender isso como uma nomeação oficial. Né? Ele constituiu o herdeiro, né? Jesus é herdeiro de todas as coisas, como aquela nomeação especial. Né? Isso vai ser consumado no final das eras. E o bom é que no final das eras, tudo isso tiver sido levado a uma conclusão, a um ápice, a culminação, diz Romanos capítulo 8, versículo 17, nós seremos co-herdeiros de Cristo. Deus constituiu Jesus, herdeiro de todas as coisas, e nós seremos co-herdeiros. Pode se empenhar por essa herança, tá bom? Vale a pena. Vale a pena caminhar para o fim firme por essa herança. Que surpresa agradável, né? Nós vamos ter. Não só isso, ele é herdeiro de todas as coisas, mas diz, a segunda característica, ele, por meio dele, Deus fez o universo. Então vamos recapitular. Há muito tempo, Deus falou, muitas vezes, e de várias maneiras, aos nossos antepassados, por meio dos profetas. Mas, nestes últimos dias, falamos por meio do seu Filho. Primeira característica, a quem constituiu? Herdeiro de todas as coisas. Segunda característica, por meio de quem?
fez todas as coisas, criou o universo. Por meio dele criou todas as coisas. Diz João capítulo 1, eu lembro uma viagem de ônibus para Bagé, lá antigamente, né, eu tinha 19, 20 anos, eu falei, vou memorizar toda essa primeira parte do capítulo 1 de João. Né, e fiz isso, depois eu gravo outras versões e acabei não mantendo aquela, mas a base está ali. O que diz o texto, no princípio, é o Verbo. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio, né, estava com Deus. Aí no versículo 3 vai dizer: todas as coisas foram feitas por meio dele. Sem ele, nada foi feito e se fez. Foi por meio de Jesus que tudo foi feito, porque ele é o Verbo, ele é a palavra. Quando Deus falava, era por meio de Jesus, do Verbo, da palavra que Deus falava, e as coisas vinham à tona. Esse é o Deus que nós servimos no grupo familiar, na recepção, né, com os jovens, no Ministério de Ação Social, em missões. É esse Deus que, pela sua palavra, criou todas as coisas e continua trazendo à existência aquilo que não é. E é o que ele fez aqui, né, escrito claramente, tanto é que o próprio apóstolo Paulo diz: pois nele, né, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Né, que coisa mais linda a gente saber essa nossa profissão de fé, né, que as coisas foram criadas por meio dele. Quando o Provérbios fala e faz um elogio da sabedoria, diz lá que é uma equiparação entre Jesus e a sabedoria. E diz o próprio texto: eu estava, olha que declaração bonita, a sabedoria falando em primeira pessoa, eu estava ao seu lado e eu era o seu arquiteto. Que coisa linda! Jesus, por meio de Jesus, as coisas são feitas, e ele é equiparado, nesse capítulo de Provérbios, à sabedoria, e diz: eu estava ao seu lado e eu era o seu arquiteto. Jesus, né? Aquele que, por meio dele, foi criado tudo, ele como arquiteto, né? Ele é, de fato, o soberano da criação. E aí nós observamos hoje as maravilhas dessa criação. Né? Eu fico embasbacado, e aprendi uma outra palavra ainda, não sei se alguém já ouviu falar, eu fico assarapantado. Não é de línguas pentecostais, para avisar, eu fico assarapantado, né? Assustado, assombrado com as coisas que eu vejo. Gente, há alguns anos o pessoal falava: não, tudo bem, na criação do universo, talvez tenha aí uns 500 bilhões de galáxias, com 100 milhões de estrelas cada galáxia. Nossa, eu já achava bastante. Não sei se você acha bastante isso também, né? Mas aí eu descubro agora, isso faz uns 10, 15 anos, eu descubro agora que pelas observações, o pessoal, eles avaliam, estimam em mais ou menos 2 trilhões de galáxias que existem no mundo, no universo. Isso é loucura. Diz que as galáxias anãs, as pequenininhas, têm 10 milhões de estrelas. E as gigantes têm 100 trilhões de estrelas, como o Sol, o sistema solar. Isso é uma loucura, gente. No macro, por meio de Jesus, tudo isso foi feito. Gente, a matéria não foi feita como se acreditou por muito tempo, logo depois, no fim do primeiro século, na entrada do segundo século, o pessoal acreditava que as coisas, o mundo criado, a matéria era má. Então o mundo criado, ele era criado pelo último dos servos, do sub do último servo, né, dos deuses menos importantes, esse que tinha criado o mundo. E o que a cosmovisão é a nossa convicção cristã diz? Deus criou o mundo pelo Filho, por Jesus, por si mesmo. Mas adiante explica que esse Filho é o resplendor da glória de Deus. Já temos 3 características. A quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, por meio de quem fez o universo, e agora ele é esse, né, que é o resplendor da glória de Deus. Gente, é uma radiância, é um brilho que sai. Aquela glória, já ouvi falar, uma terra que agora o pessoal usava muito a palavra, a Shekinah, a glória Shekinah de Deus, no Antigo Testamento. Essa glória de Deus, essa radiância brilhante,
né, que vem da pessoa de Deus, isso está em Jesus. Né? Ele é o esplendor ou resplendor, tanto brilho próprio quanto reflexo, né? Tanto esplendor quanto resplendor. Gente, como é bonito você conseguiu passar alguns dias no litoral agora, né, há 2 semanas, e ver aquele sol nascendo, aquele brilho enorme, aquela bola que começa a aparecer no mar, né, aquele brilho incrível. E mesmo antes do sol propriamente da bola começar a surgir, aquele brilho já que está ali. Que coisa mais linda! E veja que comparação bonita. O brilho, o raio do sol que vem até mim, continua sendo o próprio sol, porque ele veio até mim, o raio, mesmo que ele tenha saído muito tempo antes de lá. E assim, a comparação é feita com Jesus. Jesus é esse esplendor, esse brilho de Deus. Ele é Deus e ao mesmo tempo me alcança. Esse é o Senhor Jesus, de quem João vai dizer: nós vimos a sua glória, no primeiro capítulo de João, glória como do unigênito do Pai. E depois do primeiro milagre que Jesus fez, João capítulo 2, diz ali claramente que Jesus revelou assim a sua glória, e os seus discípulos acreditaram nele. Gente, esse brilho é o que faz com que Jesus possa dizer: quem vê a mim, vê o Pai. Então, temos 3 características. Repetindo a primeira, ele constituiu o herdeiro de todas as coisas. A segunda, por meio de quem fez o universo. A terceira, o esplendor da glória de Deus. Agora, ele vai trazer uma quarta, que é a expressão exata do seu ser, do ser de Deus. Expressão exata. E, gente, eu não gosto de fazer isso. Acho chato que o pastor pregador faz isso. Quando chega um pregador e diz: gente, que essa palavra no hebraico, porque essa palavra no grego significa isso e tal. Gente, né? Sempre que alguém fizer isso, faça assim. Para dar uma. Né? Mas posso pedir uma exceçãozinha? Só uma. Tá? Não gosto disso, mas só uma exceção. Gente, essa palavra é expressão exata. Olha só a palavra que é incrível, é caráter. O que você pensa quando você ouve a palavra caráter? Caráter. A palavra que significa expressão, melhor do que expressão, impressão feita por um selo, por um carimbo, por um molde. Gente, pega uma moeda, olha a inscrição e o rosto, às vezes, de uma pessoa importante, ou no papel temos de animais, né? Mas na moeda, aquilo que está impresso ali na moeda, o que é aquilo? É uma impressão exata do quê? Do molde. Casa perfeitamente o molde com aquela impressão ou expressão. E Jesus é exatamente isso. Ele é a cópia, a imagem perfeita, o correspondente. É difícil achar palavra sem a gente falar heresia nesse sentido. Você quer ser o mais completo possível para descrever Jesus como ele sendo essa impressão exata, essa cópia exata da essência, da natureza, da substância de Deus. Esse é Jesus. E eu acho interessante associar isso com a palavra caráter, porque quando a gente observa uma pessoa por um tempo, você começa a perceber exatamente o que ela é. Isso é o caráter dela. Se é mau caráter, se é bom caráter. E não tem como mudar aquilo. Aquilo que transparece é o que ela é lá dentro. Ela é no exterior, quando a gente conhece mais de perto uma pessoa, uma cópia, uma correspondência exata do que tem lá dentro. Jesus mesmo disse: do que a boca está cheia, do que o coração está cheio, a boca transborda. É assim. Então, Jesus é essa expressão, ou então impressão,
exata do ser de Deus. E aí eu achei uma frase espetacular que eu tirei de um comentário. Gente, esse aqui eu não vendo, tá? Esse livro aqui eu não vendo. E talvez você queira comprar. Mas é um comentário do Novo Testamento de alguém chamado Schlatter, Adolf Schlatter. E estou feliz que o Vidaral está começando a publicar as obras de Adolf Schlatter, que morreu faz muitas décadas. Esse livro foi publicado em 1928. Super atual, né? Velhinho aqui e tal. E olha só o que tem aqui na primeira folha desse livro aqui, na primeira página. F. de Franz Kröger, agosto de 1930. Quando ele, fugido da União Soviética, passou para a Alemanha, precisou ficar lá mais tempo por causa da doença dos filhos, ele comprou alguns livros e eu consegui herdar esses livros. Né? E nesse comentário do Schlatter, eu descobri uma frase sobre essa impressão exata do ser de Deus, que é bem assim: a força da existência, da realidade viva de Deus se expressa em um sinal. A força da realidade de Deus se expressa em um sinal, no qual percebemos que Deus é e percebemos o que Ele é. O que é esse sinal distintivo de Deus pelo qual Ele se torna presente e perceptível em sua realidade? Será o que é? O que é esse sinal? Será que é o mundo, o universo, em sua imensurabilidade? Não. Será que é o coração humano, o espírito vivo que está nele? Também não. O sinal da presença de Deus é o Filho. O Filho somente é a figura que torna visível o que Deus é. Quer conhecer a Deus? Quer ser íntimo com Deus? Está aqui a história na Bíblia de Jesus, o Filho. Ele é o sinal da presença visível, clara, perceptível de Deus entre nós. Se eu quero transmitir isso para os meus liderados, seja que ministério for, é dessa intimidade que vai depender, principalmente, o êxito no meu trabalho. A quinta característica diz que ele está o quê? Versículo 3. Ele é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do ser, sustentando o quê? O que diz na sua Bíblia? Quem está acompanhando? Todas as coisas. Ele está sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Gente, Deus não só criou o mundo e tudo que existe por meio de Jesus, mas continua sustentando todas as coisas por meio de Jesus. A cadeira que você está sentado, sabe por que não quebrou ainda? Porque nas ligações de átomos, nas ligações químicas que existem ali, tem uma força sustentadora e por trás dela está Jesus. Isso em todo o universo. Ele continua sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Não como um Atlas fortão, gigantão, né, que sustenta o mundo, não, peso morto nas costas. Não, ele sustenta e conduz um mundo em movimento que ele continua sustentando. Pense nos tantos movimentos da sua vida, desde o seu nascimento até agora. Todos os movimentos que resultaram de influência da sua vida na vida de outras pessoas. Tudo isso continua sendo sustentado, né, por meio de Jesus. É claro que a queda acabou deturpando esse mundo, nessa criação tão bonita. E vemos que o mundo está em fase, em certo sentido, num processo de decomposição. Mas se não tivesse essa força sustentadora, o mundo já teria desmoronado. E aí eu preciso ler 2 versículos de Jó. Coisa impressionante. Como é que pode esse homem, talvez o sofrimento faça a pessoa chegar a algumas conclusões interessantes na vida, mais do que o bem-estar, né? Talvez seja isso. Não, mas ele diz, Jó, capítulo 34, nos versículos 14 e 15,
Jó diz o seguinte: se fosse intenção, não é Jó que fala, o livro de Jó fala, aqui tem uma palavra, inclusive, de um outro dos amigos dele, né? Mas toda essa situação de sofrimento acaba gerando algumas coisas. Se fosse a intenção dele, de Deus, e de fato retirasse o seu espírito e o seu sopro, a humanidade pereceria toda de uma vez. E o homem voltaria ao pó. Se Deus tira o seu sopro agora, tudo desmorona. Jesus é aquele que continua sustentando todas as coisas. É a curiosidade de todos os filósofos ao longo da história e tentar entender isso. O que mantém o mundo, o universo desse tamanho conectado? E claro, foi a pergunta que nós fizemos ao nosso professor de física na faculdade. Eu fiz licenciatura em matemática, eu acho que é uma combinação maravilhosa, né? Ser pastor e ser formado em matemática. E o Kim é o Ernst para me questionar isso. Né? Concordo plenamente. Né? Então, somos colegas, duplamente colegas nesse sentido. Né? No curso de matemática, claro, você tem várias aulas de física. E aí o professor perguntou: professor, mas o que realmente. Essa é a pergunta básica. O que mantém as coisas conectadas, unidas? Como é que tudo se mantém conectado? Ele vai explicando e falando das ligações, entrou obviamente, em parte, né, na química, falou sobre isso um pouco, e chegou ali aos átomos. E a gente perguntou, mas professor, e o que atrai um átomo ao outro para formar as moléculas, para que mantenham a consistência das coisas e assim por diante? Ele falou, aí só Deus sabe. Com certeza, ele tinha toda a razão. Não, só Deus sabia. Só Deus sabe. Gente, os ciclos da nossa vida são mantidos por Deus. Os ciclos de geração de vida nova, de concepção, de gestação, netos chegando, que alegria fantástica, filhos chegando, pequenos aqui, né? A força da atração, então, entre os átomos. Gente, Deus, por meio de Jesus, mantém as coisas todas conectadas. Quando eu estava preparando esse estudo, eu já preguei isso na igreja, quando eu estava preparando para pregar na igreja, na sexta-feira à noite, eu até anotei nas minhas anotações aqui, estava preparando esse ponto, fazendo estudo nesse ponto. E de repente, do nada, a minha cadeira giratória, ela desaba, sabe, a altura, que você tem a regulagem da altura, ela desaba, pá! Nossa, um tranco no traseiro aqui, foi um negócio que me assustou. O que tinha acontecido? Mexendo um pouco na cadeira, com o pé embaixo, né? Mexendo com o pé levantando, o calcanhar e tal, eu tinha encostado com o calcanhar na alavanca. Aquela que regula, faz a regulagem. E como eu gosto da cadeira bem alta, principalmente do computador, né? Caiu na hora, foi um susto assim impressionante. Falei, olha aí, olha que ilustração fantástica. Se Jesus é tirado da sustentação do universo, desaba no mesmo instante. As coisas são simplesmente fantásticas do jeito que foram criadas. Ele mantém todas as coisas debaixo do seu poder em unidade. E aí eu fico pensando nas maravilhas da sustentação do nosso corpo, né? A energia que nos vem por meio dos alimentos, o oxigênio. Gente, por exemplo, você respira, entra pelo nariz, passa primeiro pelo laringe, você depois vai para a traqueia, isso? Tá certo? Aí depois da traqueia vai para os brônquios, tá certo? Depois dos brônquios, bronquíolos. Depois dos brônquios,
fora, o oxigênio sai passeando pela corrente. Que coisa espetacular. Jesus mantém tudo isso em funcionamento por sua palavra sustentadora, a palavra do seu poder. É isso que acontece no nosso corpo. Mas, e você me pergunta, mesmo acontecendo tudo isso, e no final das contas, o que adianta eu saber de tudo isso? Tantas coisas que Jesus é, se isso não resolve o meu maior problema, que é minha separação de Deus, meu pecado, minha rebelião. Se isso não resolve, o que adianta saber tudo isso? Ora, gente, tem mais uma característica de Jesus aqui que diz no versículo 3 ainda, depois de ter realizado a purificação de pecados. Ele realizou a purificação de pecados. Esse é o ponto principal desses 7 primeiros com respeito à carta aos Hebreus. Por quê? Lembra qual era o problema dos Hebreus? Qual era a tentação deles? Voltar atrás. Se eles voltam atrás, eles negam o perdão dos pecados por meio de Jesus. Não tem salvação, perdão por meio de oferta de animais. Não adianta voltar atrás. E por isso o autor vai dizer muito claramente: ele realizou a purificação dos pecados. Ele faz isso em si. Essa sujeira precisa ser tirada. É uma preocupação tão bonita de quem cuida de uma casa, né, de manter a limpeza básica em dia, porque a gente não quer conviver, precisa separar. Né? E purificação é basicamente separar. Separar o que está sujo do que está limpo, né, para a gente conseguir continuar convivendo ali. E é o que Jesus fez por nós. Como é que ele fez isso? Por meio da sua morte na cruz. E a carta vai explicar isso em muitos detalhes, né, vai enfatizar isso. Depois sim que Jesus agora encarou e resolveu o problema daquilo que estava nos destruindo a vida humana, agora sim, ele pode, última característica, se assentar à direita do trono nas alturas, à direita da majestade nas alturas. Lá está Jesus agora assentado. Por que os sacerdotes do templo continuam em pé? Porque o trabalho deles ainda não acabou, nunca acaba. O trabalho de Jesus foi encerrado. Por isso diz que ele está assentado à direita do Pai. Então o trabalho dele foi concluído. Essa é a conclusão, né, que nós chegamos. E por isso, então, ele se tornou superior aos anjos, tão superior aos anjos, superior aos anjos. O problema do anjo naquela época, parece que tinha já um sinaizinho de gente querendo adorar anjos. Eu vi uma vez o pessoal, um vídeo de uma igreja em Boston, nos Estados Unidos, uma igreja de brasileiros, e o pessoal estava lá, as 3 moças do louvor no palco ficavam olhando para o alto, para o céu assim, e diziam eles, né, que aquelas moças tinham uma visão privilegiada, especial, estavam enxergando dentro do céu os anjos, e como eles adoravam a Deus, então eles estavam ali imitando os anjos na sua adoração a Deus. Então, o pessoal às vezes viaja um pouco, isso acontece, né? E todo mundo estava fora e sem controle nenhum, não sei o pastor, eu estava com o seu controle dele, né? Não necessariamente por influência espiritual mesmo, né? Você pode fazer um discernimento aí no caso. Então, Jesus se tornou superior, tão superior aos anjos, quanto o nome que ele herdou é superior ao nome deles. Por quê? Porque os anjos eram muito respeitados pelos judeus. Tem anjo em tudo que é lugar na história. Inclusive a história de Jesus. José também. Não era fácil aceitar o desafio, né? Aceitar uma moça de 14 a 15 anos, já grávida, né, para casar, tinha que ter muito anjo ali para, né, dar uma força para ele e tal. Mas é para isso, é para ir para o Egito, é para voltar para o Egito, é anjo que aparece por lá. Jesus é servido pelos anjos. Os anjos foram os que transmitiram a palavra, né, a lei para o povo. Né, eles são considerados como aqueles que transmitiram. E então Jesus é superior a ele, não só superior a ele, superior a Moisés,
superior aos sumos sacerdotes antigos, e assim por diante que a carta vai explicar. Como é que a gente vive agora isso na nossa realidade? Esse Jesus, que é tudo isso, quem Deus constituiu herdeiro de todas as coisas, por meio de quem fez o universo, e é o resplendor da glória de Deus, expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa, depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele está sentado à direita da majestade nas alturas. Tudo isso, Jesus, e tem muito mais em Deus. Ele é aquele que, por meio do sofrimento, aprendeu obediência, foi aperfeiçoado pela obediência. É aquele que é o autor da nossa salvação, aquele que é a fonte da nossa salvação. Ele é aquele que foi enviado por Deus e agora é nosso sumo sacerdote. Como é que a gente leva isso agora para aqueles momentos de angústia profunda que pessoas passam? Pessoas que tiveram que passar por despedidas, como já comentamos antes, desgraças, desastres acontecem, decepções, inclusive com pessoas muitas vezes próximas da igreja, dúvidas, será que é isso mesmo? Gente, se você nunca passou por dúvidas, é possível que ainda passe. Passei por momentos de muita aflição, de questionamentos e dúvidas, pressão para ceder a certos costumes, abrir mão de balizas na sexualidade, na busca do bem-estar, na busca de poder, a gente abrir mão de certos princípios, não cultivar a vida com Deus, acabar se deixando levar pela preguiça, pela vitimização, por tanta polarização que aconteceu nesses tempos aí, ou às vezes por um ativismo religioso. Tudo isso está presente. Onde você está no seu ministério, no mundo. E como é que você quer fazer frente a isso? Como é que eu quero fazer frente a isso quando Deus me coloca junto com pessoas para ministrar? Treinamento, ótimo. Conhecimento bíblico, ótimo. Boa comunicação, ótimo. E assim por diante. Qual é o aspecto mais importante? Conhecer o Senhor da igreja, o Senhor Jesus. Ter intimidade com Ele. Buscá-lo. Olha só o que pode acontecer num povo que se chama pelo meu nome, como Crônicas fala, quando o povo ora, se arrepende. Olha só o que pode acontecer com o povo de Deus quando uma pessoa, no seu cantinho, tranca a porta e busca intimidade com Deus. E depois ela faz contato, depois de viver essa intimidade, seja de louvor, de explosão de alegria, seja de derramar o coração em frustração e em busca dentro de Deus, tanto faz. Se depois ela entra em contato com outra pessoa que também faz a mesma coisa, se tranca no seu cantinho, busca Deus, tem intimidade com Deus, o que vai acontecer na conversa, no contato entre essas duas pessoas? Vai fervecer a vida com Deus ali. Se essas duas pessoas que se conhecem e se encorajam, fazem parte do mesmo ministério, seja de missões, do trabalho com crianças, e elas se encontram com outras pessoas que também fazem parte desse ministério, ou fazem parte do mesmo grupo familiar, que também fizeram isso na sua semana, e elas se encontram para ela, o que vai acontecer nessa área? Vai pegar fogo, vai dar vida, vão transbordar de intimidade com Deus. E não estou falando, como já disse, só de celebração de festa de vitória, não. Compartilhar as lutas e as derrotas, buscar ajuda, mas vai pegar fogo. Agora você imagina esses ministérios, esses grupos familiares, todos se reunirem domingo de manhã, 10 horas, para celebrar a Deus. O que vai acontecer? Vai arrebentar o teto, né? Ou vai falar isso, para chorar de tanta coisa, luta que estamos passando, mas vai ter vida. E por isso que é importante. Meus queridos, Deus nos deu uma caminhada juntos muito preciosa nesses anos. Para mim, sempre foi e vai continuar sendo um privilégio caminhar com vocês e ter contato próximo com vocês. O meu desejo, oração, é que eu, em primeiro lugar,
Faça isso, que eu expulso da palavra e que isso aconteça. Com tanto que aconteceu na igreja de São José, que isso continue acontecendo, que se multiplique, aumente, que a igreja cresça, que a luz de Jesus brilhe, que você seja encorajado no seu ministério, fazendo parte disso. Amém. Amém. Obrigado, vamos lá. Vamos orar, baixa a sua cabeça. Pai querido, nós te agradecemos pela tua presença aqui entre nós, pelo teu Santo Espírito. Nos sentimos muito pequenos, né? Depois de tudo que nós vimos sobre quem tu és. Conheces o coração, né, de cada um, a mente de cada um, o que cada um está passando, tem passado, tem pensado, tem vivido no dia a dia, seja na sua vida de trabalho, de família, de igreja. Nós clamamos, Pai, pela tua graça e pela tua misericórdia por cada um de nós. Nos dá, Pai, entendimento daquilo que tu desejas de cada um, para que nós possamos crescer, né, nesse relacionamento contigo, nessa intimidade contigo. E isso possa resplandecer, né, e possa respingar, né, em outras pessoas com as quais nós convivemos, para a honra e glória do teu Santo nome. Que isso venha a trazer pessoas novas na tua igreja. Quero pedir, Deus, por todo esse grupo que está aqui, aqueles que puderam estar conosco hoje, Deus, que nós possamos buscar isso cada vez mais, com intensidade e de forma intencional também, Deus, sabendo que tu estás desejoso em se relacionar conosco. Obrigado, Deus, pela salvação em Jesus Cristo. Obrigado, Deus, por essa mensagem. Ela foi trazida a nós, nós compreendemos, podemos crer. E renova, né, Pai, esse sentimento e esse entendimento de quem tu és. Sim. E a quem nós servimos. E nos perdoa, Pai, onde falhamos, onde fomos talvez egoístas, conflitados, por desejos que talvez não venham do alto, mas venham do nosso coração, da nossa natureza humana. E nos ajuda, Deus, a olharmos para a cruz de Cristo e continuarmos te servindo, Pai, cada um da sua área. Em nome de Jesus. Amém.